Quando a gente pensa em serviço social no Brasil, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente algo ligado à ajuda, a um auxílio para quem precisa, certo? Mas e se isso for só a pontinha do iceberg? Hoje, vamos explorar como o serviço social é, na verdade, uma força poderosa que participa ativamente da construção do nosso país. Olha, essa frase aqui é a chave para entender tudo. Ela muda completamente a perspectiva. Não estamos falando de uma atividade que simplesmente, sei lá, tampa buracos. É muito mais profundo. É algo que mexe nas estruturas, que redefine como as pessoas se enxergam, como se relacionam entre si e como interagem com o poder público. Para essa ideia não ficar só no abstrato, vamos fazer o seguinte: vamos dar um zoom e focar em uma única cena, uma situação bem do dia a dia. Pensa nessa cena. Um profissional, uma família, um benefício prestes a ser liberado. À primeira vista, parece uma ação bem pontual, focada em resolver a necessidade imediata daquelas pessoas. Uma ajuda direta e pronto. É aqui que a história começa a ficar interessante. Porque essa visita, esse cadastro, não é um evento isolado. É a manifestação final de um sistema incrivelmente complexo que opera por trás dos panos. É a ponta de um iceberg gigantesco. Então, por trás daquele encontro simples entre o profissional e a família, existe toda uma engrenagem, uma arquitetura institucional e política que dá o verdadeiro sentido para aquela ação. E a primeira peça dessa engrenagem é o próprio profissional. Olha só a transformação. Antes, a gente tinha a figura do assistente, com foco principal na ajuda direta, quase na caridade. Hoje não, o papel se expandiu. Agora é um defensor de políticas, um gestor, um líder comunitário. É uma virada de chave completa. E esse fluxo ajuda a gente a visualizar como tudo se conecta. Aquela visita à família é o passo 4, a etapa final, mas ela só acontece porque bem antes uma política nacional foi desenhada. Depois, instituições como os CRAS organizaram a implementação e só então isso se transforma na prática do profissional que gera um impacto lá na comunidade. Uma coisa está totalmente amarrada na outra. Certo, mas por que o sistema é assim hoje? Com esses papéis, com essas regras? Para entender isso não tem jeito. A gente precisa olhar para trás. A história é que vai nos dar as respostas. O nome pode até parecer um pouco acadêmico, mas a ideia por trás é bem simples. Nada do que a gente vê hoje no serviço social surgiu do nada. As práticas atuais são o resultado direto de décadas de debates, de lutas sociais e de grandes transformações políticas no Brasil. O presente é, na verdade, um eco do passado. E essa analogia é perfeita. Tentar entender o cenário atual sem conhecer a jornada é como ver só o final do filme. A gente vê a conclusão, mas perde todo o desenvolvimento, todo o enredo que explica por que as coisas são como são. As respostas mais importantes estão nesse caminho. E essa linha do tempo mostra bem as grandes viradas. A gente sai de um modelo lá de meados do século XX, focado na caridade, e avança para os anos 80 e 90, quando a Constituição crava os serviços sociais como direitos. Depois, nos anos 2000, vem o SUAS para organizar tudo nacionalmente. E hoje, o grande desafio é fazer a assistência social conversar com a saúde, a educação e por aí vai. Cada etapa deixou sua marca. Ok, já entendemos a cena, o sistema e a história. Agora é hora de dar um passo para trás e olhar a foto completa. Qual é o efeito real de tudo isso na sociedade brasileira como um todo? Os impactos são bem visíveis. O acesso a serviços básicos melhora. As pessoas começam a se organizar em movimentos para cobrar o que lhes é devido. E até a forma como cada um se enxerga muda. De alguém que recebe ajuda para um cidadão que tem direitos. Isso altera até a divisão de responsabilidades entre o Estado, a família e a comunidade. Seria bom se a resposta fosse um simples sim, mas a realidade, como sempre, é bem mais complexa. Toda transformação social assim tão profunda traz junto novos desafios e tensões. Por exemplo, a mesma burocracia que organiza o sistema pode às vezes criar uma barreira para quem mais precisa. E como é que a gente mede a qualidade de uma relação social? Não é algo que se põe numa planilha, né? Essas complexidades mostram que a mudança é um processo contínuo, cheio de ajustes e aprendizados. E isso nos leva diretamente para o futuro. O serviço social não é uma área estática, com respostas prontas. Muito pelo contrário, está em constante construção. Olhando para frente, os especialistas apontam alguns caminhos. Capacitar sempre os profissionais. Garantir que a voz de quem está na linha de frente influencie as decisões políticas e, fundamentalmente, nunca perder de vista o compromisso ético com a justiça social. A grande lição, no fim das contas, é esta. O serviço social é um espelho e, ao mesmo tempo, um motor da sociedade.
Ele reflete as contradições do nosso tempo e, simultaneamente, atua para transformá-las. Por isso mesmo, ele não pode parar, precisa estar sempre se reinventando. E fica a reflexão. Se a sociedade brasileira está em um fluxo constante, com novos desafios surgindo a cada dia, qual é o próximo passo para o serviço social? A resposta para essa pergunta não está pronta em nenhum livro. Ela está sendo escrita agora, em cada comunidade, em cada atendimento, em cada política pública que está nascendo.